Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Deus é bom demais. Salmo 75, abra por favor a sua Bíblia. Salmo 75. Deus é juiz. Vamos ler juntos esse salmo. Leia junto comigo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf. Assim diz o cântico. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Aleluia! Porque o nosso Deus é justo. Sim, eu sei que Ele é soberano. Sim, Ele é todo-poderoso. Oh Deus, exaltado seja o Teu nome. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. A parte que nos cabe é exultar e salmodiar o Deus de Jacó. Vamos declarar: sim, eu sei, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem eu crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia,
venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És o Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo sentimos, infinitamente do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Feito em teus caminhos, meu Senhor. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Só Ele é poderoso, só Ele é justo e fiel e verdadeiro, todo poderoso. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Cante ao Senhor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Mais uma vez, declare. Declaramos que aqui só a glória
glória do Senhor. Só a vontade, só o querer do Sua Senhor. graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar. O Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Só pelo nome de Não Jesus. há lugar pro mal. Aqui reina a tua luz. Aqui reina a luz. Entronizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Seja entronizado, Senhor. Declaramos que aqui Reina a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos. profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando Opera maravilha, Senhor. transformando os corações. Nos rendemos aos teus pés. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os Só Ele transforma os corações. Aleluia. Vamos aplaudir o Rei que é digno. O Rei que é digno. Era maravilha. Oh, Jesus. O nosso Deus é soberano.
sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor absoluto, absoluto. Vamos declarar. Oh Deus, o mesmo Deus que parava sobre a face do abismo, onde não havia forma e era tudo vazio, é o Deus que nos enche, é o Deus que enche toda a terra. Oh Senhor, enche-nos do Teu Espírito. O nosso Deus, Ele é o único soberano. Declaremos ao Senhor: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Declare. Era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele, sim. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Toda glória por suas seja a Ti, maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Declare mais uma vez. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas e da terra seca. Ele colocou tudo em ordem, tudo em ordem. Foi Ele quem Ele é um Deus de ordem. Louvado seja seja o Senhor, que criou a natureza e formou o homem. Foi Ele sim. Glória a Deus, por suas maravilhas, Sim, Senhor. pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Foi Ele quem criou os céus dos céus. Foi Ele quem criou os céus dos céus. Fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou Os luminares, Ele é a própria luz e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, por suas maravilhas,
sua grandeza. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti. Glória a Deus. Por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão. Como é bom dizer isso. Como é bom dizer isso. O seu poder. Todos confessarão, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje. Não apenas de palavras reina hoje. Reina hoje. Reina hoje Sobre nós, Senhor. Reina hoje, Senhor. Reina Hoje, reina hoje sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo, Senhor. Porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Você pode levantar as mãos e dizer isso. Isso é maravilhoso. Mal algum me virá. Oh, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás, o teclado e as vozes, comigo. praga alguma me alcança. Nenhuma praga, o maligno não pode nos tocar. Porque tu estás comigo. Eu não temerei, não temerei o mal. E ainda que o meu corpo seja consumido pelas chamas, e ainda que o meu corpo se definha ao longo dos anos pelo peso do
tempo e da idade. A minha alma está nas mãos do Deus vivo. Aleluia. A alma daquele que está em Cristo está encomendada aos céus, nas mãos do Filho de Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o maligno não pode nos tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Aleluia, aleluia. Antes de tomar o seu lugar, diga assim para o seu irmão: o nosso Deus é o mais forte e não há outro além dele. Fale isso, teu irmão. Ele é o mais forte e não há outro além dele. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Você pode ficar sentado mesmo. Eu quero ler momentaneamente um versículo apenas. Capítulo 21 de Juízes, e eu gostaria de ler somente o último versículo. É o último versículo do livro de Juízes. Juízes 21, versículo 25. Assim diz a palavra. Vamos ler juntos? Juízes 21, versículo 25, diz a palavra de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vamos ler mais uma vez? Percebi que alguns não leram. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Senhor, nós não estamos aqui para achar nada. Achismos não funcionam no teu reino. Eu não acho que é mais reto fazer assim ou assado. O que importa no teu reino é o que é reto. E aquilo que o Senhor estabeleceu como um padrão de retidão, não aquilo que eu acho que é reto. Ajuda-nos, Senhor. Desperta-nos nesses dias tão obscuros, tão maus. Em o nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Nós estamos meditando a respeito de um culto muito suspeito. Juízes capítulo 17, nós verificamos o culto de Mica. O culto que o homem chamado Mica achava mais reto. E nós temos no final, nesse que é considerado assim o encerramento do livro de Juízes, nós temos umas declarações assim muito duras, sanguinárias. Algumas coisas que são tratadas aqui são tão agudas, tão profundas, e algumas delas ficam até um pouco... não se relata exatamente, não se especifica exatamente muitas coisas aqui. Ficam assim, parece que só para... A intenção é demonstrar a gravidade, onde se pode chegar
quando nós decidimos o que fazer com Deus. Quando nós decidimos como cultuar a Deus. E quando nós rejeitamos a autoridade de Deus, quando nós não buscamos e desejamos e ansiamos pela direção de Deus. O coro, o refrão do livro de Juízes é: cada um fazia aquilo que achava melhor. Não havia rei. Não buscavam rei. Estavam dentro da terra prometida, estavam no lugar maravilhoso que Deus lhes deu. Aquilo que para os homens era impossível foi dado para o povo, para o seu povo, de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. E eles, dentro desse momento tão especial, dentro dessa hora tão especial, eles estavam vivendo ao seu bel prazer. Eu gostaria que você fosse ao primeiro capítulo de Juízes, só para que você tenha uma ideia de como começou a queda. A queda nunca vai acontecer de uma hora para outra. De uma hora para outra eu decidi virar um idólatra. De uma hora para outra eu decidi viver do jeito que eu queria com Deus. De uma hora para outra eu decidi ser um adúltero, eu decidi ser um promíscuo, eu decidi viver imoralmente a minha vida. De uma hora para outra, não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram. Veja o capítulo 1 e verifique, por favor, os versículos 17, a partir do versículo 17, diz assim, foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orna. Tomou ainda Judá a Gaza e a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, aqui começa uma vírgulazinha, um porémzinho. Mas Deus vai me entender. Porque Deus sabe que eu estava com a melhor das intenções. Aqui começa, meu irmão. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Poderiam me beneficiar de alguma maneira, mesmo sendo contrário à ordem de Deus, que foi: elimina todo o povo cananeu. Remove tudo, arranca tudo, se desliga de tudo que há nessa terra, porque o povo dessa terra é idólatra. O povo dessa terra não é povo que me adora. Aí continue lendo só um pouquinho mais. Versículo 20. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, mais uma vez, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então
se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Então é o seu nome até o dia de hoje. Ou melhor, este é o seu nome até o dia de hoje. Agora vai o versículo 28, pule o 27. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Só até aqui. Deixe sua Bíblia aberta aí mesmo no capítulo 1. O que nós temos ali no capítulo 17 e 18, a história de Mica e dos danitas, o povo, a tribo de Dan. E nós verificamos algo ali, alguns personagens que aparecem de forma que fica mais evidente. E me parece que o autor quer evidenciá-los mesmo. Alguns ele dá o nome, outros ele omite o nome. Mas, no capítulo 17, o que o autor dos Juízes quer escrever, quer demonstrar, é que as coisas começaram pequenas. Só que, como nós já meditamos em uma outra ocasião, se você está com uma bússola na mão, ela tem um norte magnético bem calibrado, está certinho, não tem nenhum grau de desvio, o norte está certinho. E você desvia meio grau, o que acontece lá na frente? Se eu pego aqui essa reta aqui, e eu desvio meio grau, 0,5 graus, assim, um pouquinho só para cá. Se, ao invés de eu sair ali no viaduto de Realengo, eu posso sair no meio, no miolo, de um lugar que está dominado pelo tráfico. Conseguiu perceber isso? Consegue perceber que Deus não trabalha com nenhum grau de desvio? Deus não trabalha com nenhum grau de desvio. Deus estabeleceu para nós: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O padrão é a perfeição de Cristo. O padrão é a estatura do varão perfeito. Nós temos que nos esforçar, nos esmerar para chegar até lá, manter esse padrão. Por mais que saibamos, por mais que tenhamos em mente, mas é muito difícil chegar a esse padrão. Aqueles que dão essas desculpas vão viver uma vida medíocre com Cristo. Estão contentes com uma vida média, sabe? Eu adoro em espírito, mas não em verdade. Às vezes eu adoro em verdade, mas não em espírito. Eu cultuo Deus, mas não da maneira que eu quero. Aí nós pensamos, e olhando aqui para o livro de Juízes, a gente pensa que nós não sofremos influências. Pensamos que somos pessoas assim, alheias a qualquer tipo de influência. Nós somos influenciados por tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor nos influencia. Ao ponto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele declarou assim: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas foi só uma intrigazinha que eu lancei, nada demais. Foi só uma palavrinha assim, para provocar uma discórdiazinha entre algumas pessoas. Não, isso aí não é nada demais. Foi só uma maledicênciazinha. Eu só falei mal um pouquinho. Meu irmão, se você não vai falar bem, cale a sua boca. Cale a sua boca. Essa é a ordem de Deus para nós. Se você tem algo a tratar com o seu irmão, vá diretamente. Seja modesto. Seja simples.
seja singelo. Agora, não difame. Porque a língua é um órgão bem pequenininho, mas quando ela fica solta, ela inflama, como o fogo inflama uma mata inteira. E nós estamos vendo o que está acontecendo nas queimadas, e não só no Brasil. Aliás, existem queimadas que estão assim muito volumosas, já até foram controladas. Na Austrália, um dos lugares que mais as queimadas são mais volumosas. Mas, bom, vamos deixar esses assuntos para outra hora. O que importa é que se você estiver medindo a sua vida espiritual por um padrão medíocre, mediano, a tendência não é você melhorar. É sempre piorar. É sempre piorar. Não vai haver uma necessidade no teu coração, um anseio no teu coração de progressão, de progredir na vida cristã. Uma progressão da vida espiritual, uma progressão da caminhada de fé. Se você se nivelar por baixo. Aqui eles pensaram que, não, vamos manter eles aí, vamos manter os cananeus aí. E sabe o que acontece no livro de Juízes? Uns autores estudiosos do livro de Juízes, eles dizem que o livro de Juízes podia se chamar porque estão entrando em Canaã. Josué faz o seu trabalho, Josué encerra o seu trabalho e leva o povo de Deus até Canaã. E depois da sua morte, depois que ele morre, o povo está dentro de Canaã, só que o povo começa a fazer o que queria, e Deus, vendo que o povo começou a fazer o que queria, e não aquilo que Josué tinha dito: se vocês fizerem o que está na vontade do seu coração, vocês estão assinando uma sentença contra vocês mesmos. Depois leia o último capítulo de Josué. É só você voltar uma página aí, você vai verificar. Você vai ver isso. Josué falou com todas as forças e mandou o povo repetir: digam, vocês estão assinando uma sentença contra vocês mesmos. Vocês estão assinando um documento dizendo: não, eu me comprometo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles se aparentaram com as pessoas. Eles tomaram até seus deuses, ao ponto de Mica, que era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei de Deus, conhecia a Torá, conhecia as ordens que Deus estabeleceu para o seu culto. E há muitas pessoas hoje que pensam que Deus não estabeleceu ordem nenhuma para culto. Então você pega os escritos do apóstolo Paulo e lança eles por terra. Então você pega os escritos, as palavras de Jesus, e lança por terra. Porque Jesus disse: a casa do meu pai não é casa de vender, não é casa de comprar, não é casa de fazer negócio, não é um lugar para você fazer o que você quer. É casa de oração, porque aqui é casa do meu pai. E dizem que não, a gente não precisa ficar preso a uma forma de cultuar. Porque Deus não está preso a uma forma. A forma de cultuar a Deus é a mais simples possível. Ele estabeleceu uma forma assim: ordem e decência no culto público. O culto a Deus é baseado em ordem e decência. Onde há confusão, bagunça, e todo mundo faz o que quer, e para atrair as pessoas, é necessário colocar alguma plaquinha lá na frente, dizendo: aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ou então, ao invés do púlpito, a gente põe uma prancha. Ou então, ao invés da prancha, a gente põe um latão de lixo preto, pintado de preto, e bota uma cruz pintada ali na frente, para a gente ficar assim, mais moderno, mais atual. O que Mica fez? Mica roubou sua mãe. Capítulo 17. Nós já lemos, eu só quero continuar aquilo que nós estamos meditando. Ele roubou a sua mãe. Vendo que a mãe
estava amaldiçoando quem roubou, ele devolveu o dinheiro. Ou seja, é um aproveitadorzinho. Alguém que vive de momento, assim, sabe? Eu cultuo de momento, uma oportunidade eu vou lá. Quando tiver uma oportunidade, eu vou lá na igreja. Quando tiver uma chance, sabe? Quando eu tiver tempo, eu vou lá na igreja. Quando eu tiver um momento livre na minha agenda, eu cultuo a Deus. Que maravilhoso. Que culto maravilhoso. Que culto podre. Que culto fétido. Que culto soberbo. Vil. Maligno. E que só dá em confusão e morte. Foi isso que deu o culto de Mica. Foi assim que acabou o culto de Mica. E ele começa roubando, e aí depois a mãe de Mica, não vou ler, quero só relatar para você. A mãe de Mica, ela, ao invés de dizer assim, você me roubou? Não, sabe o que ela fez? Ela, graças a Deus, o meu filho pegou o dinheiro e guardou. A mãe, ao invés de repreendê-lo de forma dura, porque roubo está na lei de Deus, não roubarás, ela louva o seu filho ladrão. Você quer que acabe aonde esse culto? O culto começa com o roubo e com uma mãe que não tem a menor firmeza com o seu filho e que, para não se posicionar assim de uma forma muito dura, ela prefere louvar o filho dela e ela dá o dinheiro, os 1000 e poucos ciclos de prata, ela dá o dinheiro e fala assim, não construa agora um Deus que representa Jeová, um Deus que representa Yahvé. E ele constrói o Deus que representa Yahvé. Só que o que é mais interessante é que ela diz que vai entregar tudo, mas ela não entrega tudo. O capítulo 17 de Juízes é idêntico ao capítulo 5 de Atos. Quando Ananias e Safira dizem assim, não, vou entregar tudo, mas o que eles fazem? Segura uma partezinha para eles e uma outra parte eles dão. Sabe o que é isso? É culto, como eu achar reto. E Mica, olha, tem pano para manga aqui. Eu estou assim, tentando ser o mais sucinto, porque são muitos detalhes, muito importantes. Não são detalhes simples, são detalhes muito importantes. Meu irmão, se você ama mais seu filho do que a Deus, você não é digno de Deus. Se por amar mais ao seu filho você não repreende, você não é digno de Jesus. Isso, quero só dizer para você onde está. Mateus capítulo 10, versículo 37. E foi exatamente isso que a mãe de Mica fez. Ela amou tanto o seu filho, que nem corrigir o seu filho ela corrigiu. Que nem colocar Deus em primeiro lugar ela colocou. Aliás, ela quebrou tudo quanto é mandamento. O não roubarás, ela testificou como sendo legítimo. O culto do seu próprio filho, ou seja, de uma personalidade, ela já começou a levantar a idolatria, ela já começou a levantar o ídolo a partir daí. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho um ídolo em casa. Quem sabe se seu ídolo não é seu filho? Aquela criança maravilhosa, aquele bebê, aquela coisinha tão fofa, tão linda. Meu Deus, eu amo com todas as minhas forças. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você ama mais seu filho do que a Deus, o culto de Mica está funcionando dentro da tua casa. E Mica levantou uma casa de deuses, ídolos do lar. Quem sabe os ídolos do lar são até seus pais, você venera seus pais.
Está escrito lá também em Mateus capítulo 37, se você ama mais a qualquer ser humano, ou coisa, ou pessoa, quem quer que seja, mais do que a Deus, você não é digno de Deus. E se você ama mais a você mesmo, se você não se aborrece, se você não se incomoda, se você não faz morrer, se não se mortifica, se não há renúncia no teu coração, nós não somos dignos de Jesus. Mateus capítulo 10. E aí Mica fica maravilhado quando se aproxima um levita. Esse levita eu ia começar a falar hoje. Vamos encerrar falando sobre ele. Um levita. Um homem que conhece a lei, trabalha na casa de Deus, faz parte da família que Deus separou para servir no templo, está andando por aí. Olha, os levitas, as pessoas pensam que os músicos são os levitas. O trabalho dos levitas na igreja, a música era só no culto público. Porque o levita era responsável por uma série de trabalhos pesados e árduos dentro da igreja, ao ponto de haver turnos de trabalho. Turnos de trabalho. Limpeza. Sangue para limpar, elementos para lavar do lado de fora, uma série de coisas, coisas que a gente hoje falaria assim, aquele camarada que está molhando a planta, aquele camarada que está limpando ali, aí varrendo a igreja, o que o cara está fazendo? Era mais ou menos o trabalho do levita. E tocar e ministrar a Deus era uma das funções do levita. Mas é interessante, se o levita está andando, ele não devia nem estar andando em lugar nenhum, porque o levita era daquela casa, exclusivo daquela casa, e não saía daquela casa. E quando alguém morria da família dele, ele não podia nem ficar fazendo muito drama, porque os homens jogavam pó em cima, cinzas, se vestiam de pano de saco. O levita estava no trabalho. O trabalho do templo não permitia que ele ficasse sujo dentro da casa de Deus. Ele tinha que estar numa lavação purificadora contínua e constante. Havia uma ordem, uma direção de Deus, uma hierarquia. E o camarada que sabe disso entra na casa de deuses e começa a fazer o que ele quer. Toca onde ele quer, entoa qualquer tipo de música. É incrível, né? Parece que a gente está falando dos dias de hoje, onde os músicos cristãos sentam ali e sentam na casa dos ídolos. Aí esse camarada, esse levita, ele é tão altivo, tão soberbo e tão cheio de si, que os danitas, que eram uma tribo que fazia o que queria, assim como praticamente todas as tribos, mas os danitas faziam o que queriam, eles já tinham planejado uma invasão e se aproveitaram ali daquela casa de Mica. Quando eles chegam lá na casa de Mica, quem está lá? O levita. E os danitas conheciam o levita. Eles falaram, o que tu está fazendo aqui, cara? É como se alguém que está passando assim por um show de pagode vê um músico da igreja tocando no show de pagode. Oh, que maravilha! Rapaz, o que está fazendo aqui, cara? Quem te trouxe aqui, cara? Quanto que tu está ganhando aí? E ele falou, o levita falou, estou ganhando um dinheiro legal, cara. Gente, essa Bíblia precisa ser atualizada? Ou nós precisamos nos converter e nos moldar a ela? O pastor Fernando sempre fala isso, eu quero encerrar com essa frase. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Ou aquilo que você acha que é reto vai te afastar desse livro, ou esse livro vai te afastar daquilo que você acha que é reto. Porque há pessoas usando vários subterfúgios para atrair. Vamos fazer
umas coisas assim novas dentro da igreja. Vamos botar uma aula de capoeira dentro da igreja. Vamos trazer elementos cananeus para dentro da igreja. Vamos nos desviar, meio grauzinho. Vai dar certo, vai atrair. E a gente vai morrer. Porque Deus quer o culto de todo o coração e do jeito que Ele estabeleceu no seu coração. Fique de pé, por favor, Diácono Daniel. Os danitas chegaram até ele, até esse levita, que era um aproveitador também, assim como Mica, e ofereceram para ele um salário melhor, e falaram para ele, olha, você agora vai ter, o teu trabalho não vai ser só para uma família, vai ser para um povo, uma tribo. E nós vamos dominar Laís, que é a cidade que os danitas dominaram de forma desonrosa, maligna e indevida. Eles fizeram isso. E eles chamaram o levita, e o levita se alegrou e falou, estou dentro desse negócio aí. Deus está nesse negócio aí. Deus não está entendendo nada, querido. Deus não está nos nossos negócios. Os fins não justificam os meios. Para ter um monte de gente aqui dentro, agora eu vou fazer o que eu achar melhor para atrair as pessoas. E não importa o que seja, se for para implementar um mecanismo mercadológico, um mecanismo de motivacional que inspire as pessoas e faça com que elas acreditem, eu vou fazer elas entrarem aqui. Meu irmão, você não pode nada sem Cristo. Nada. Sem Ele você não pode nada. Não tem nada na sua capacidade que não tenha Cristo, não seja Cristo que te deu. Você não tem nem capacidade. Nós não temos nem intelecto, nem inteligência, nem nada. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Estabeleça o teu reino, venha o teu querer, Senhor. E que nós não nos auto-enganemos, pensando que as coisas não estão influenciando nossas vidas. As coisas que assistimos estão influenciando malignamente nossas vidas. De forma bem sutil. Desviando, corrompendo nossas mentes. Corrompendo os bons costumes. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em retidão e a fazer aquilo que o Senhor entende como reto, não aquilo que eu acho que é reto. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam com o povo dele, agora e para sempre. Amém. Uma boa noite, queridos irmãos.